Mas o Senhor colocou no meu coração uma palavra de consolo também, que você vai ser muito tocado por essa palavra, de Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3. Olha o que diz a palavra do Senhor, fala assim: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Como é difícil a gente entender essa verdade. Tem de motivo de alegria o passar pelas tribulações. Hoje nós sabemos que é gostoso a gente pedir bênçãos. Deus nos dá bênção, Senhor nos dá vitória financeira, Senhor abra as portas, mas muitas vezes a gente está repreendendo as tribulações da nossa vida, muitas vezes a gente não entende que as tribulações têm propósito, e Deus tocou no meu coração para falar sobre tribulação, amados, que tem propósito, e esse propósito, amadurecer a sua fé. Existem três tipos de tribulações. A tribulação que Deus permite, que tem propósito. A Bíblia menciona Jó, passou por um momento terrível, mas no final ele viu a Deus e ele fala: eu te conheci apenas de no ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então a tribulação gerou na vida dele a revelação de um Deus maravilhoso, um Deus bondoso. E o segundo tipo de tribulação, aquele tipo de tribulação que você tem que resistir firme na fé, porque Deus tem um propósito, amadurecer você, forjar o teu caráter. E nós vemos na Bíblia homens e mulheres que tiveram que passar por momentos terríveis, como José, mas resistiram firmes na fé. Outro tipo de tribulação, aquele tipo de tribulação que nós devemos repreender, que vem da parte do inimigo. A Bíblia menciona quando Jesus estava no barquinho, sobreveio uma grande ventania, e quando despertaram Jesus falou: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então há tribulações que nós temos que repreender, temos que resistir essa tribulação no sentido de repreender as forças malignas das trevas. Então entenda essa verdade, amados. Tribulação, você tem que discernir: Senhor, se é da tua parte, eu quero submeter, resistir firmes na fé. Mas hoje eu quero me deter nesse texto maravilhoso que a Bíblia nos ensina. 3 motivos para nós nos alegrarmos na tribulação. Primeiro motivo: a tribulação produz caráter. Caráter não nasce no conforto, mas sim na pressão. Na pressão. A dor que você enfrenta hoje está amoldando o seu caráter. O sofrimento na mão de Deus se torna uma ferramenta de transformação. Certa vez o homem de Deus, o apóstolo poderoso, que era muito usado por Deus, passa por um momento terrível. E ele fala: Deus, tira de mim esse espinho na carne, eu não estou suportando, o diabo está me esbofeteando. Ele ora e para que Deus tirasse aquele espinho, e Deus não tirou. E o Senhor fala para Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa no teu sofrimento. Quando Paulo entendeu que aquela prova, que era algo terrível a qual ele estava enfrentando, que não adiantava ele orar, ele tinha que suportar, porque Deus tinha um propósito, que era forjar o caráter dele. Deus estava trabalhando no coração dele, para que ele não se ensoberdecesse diante das revelações de Deus. Deus permitiu aquela prova, e ele, quando entendeu que era propósito de Deus, ele entendeu: Deus é bom, mesmo
que essa prova está doendo, mas Deus tem propósito na minha vida. Quando ele entendeu que Deus tinha propósito, ele falou: a graça do Senhor me basta, a graça do Senhor me basta, o poder de Deus se aperfeiçoa no meu sofrimento. Igreja, preste atenção, o que Deus está falando para mim e para você, que ninguém está livre de passar por lutas, por dificuldades, por afrontas, ninguém está livre. A igreja do Senhor hoje, na face da terra, está passando por grande tribulação, grande perseguição. Por quê? Satanás até hoje, ele tenta impedir a igreja de avançar, de prosperar, de implantar o reino de Deus. Até hoje o inimigo tenta, mas quanto mais o inimigo tenta, mais a igreja prospera, mais a igreja avança. Queridos, hoje existe uma grande perseguição, principalmente lá no Irã, contra os cristãos que são presos, alguns são mortos por causa da palavra de Deus. Mas o lugar que mais está crescendo o evangelho de Jesus é no Irã, gente. No Irã, na China, lá é proibido a palavra de Deus. Eles fizeram uma Bíblia que foi feito lá pelo Estado lá da China, então tirando os princípios da palavra de Deus. Mas Deus está fazendo uma grande obra na China, Deus está fazendo uma grande obra no mundo, gente. Aonde há perseguição, até na Coreia do Norte, o povo não deixa de servir a Deus, de honrar o Senhor. Na África, eu via lá a igreja em ruínas, foi destruída, mas o povo reunido, mesmo naquela igreja em ruínas, louvando a Deus com tanta alegria, com tanto fervor. Por quê? A graça do Senhor é que nos basta. Irmãos, eu quero dizer para vocês que muitas vezes a gente passa por momentos difíceis e a nossa tendência é ficar amuado, ficar desanimado. Eu não vou para a igreja, Deus não está nem aí, Deus não está ouvindo o meu clamor. Mas, meus queridos, nesse momento de prova, entenda que Deus está provando a sua fé, Deus está provando o amor que você tem por Deus, porque hoje as pessoas só estão correndo atrás de Jesus por aquilo que Ele possa oferecer, não por aquilo que Ele é. Então servir ao Senhor significa: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então seguir a Jesus fala de entrega, fala de renúncia, fala de morte do eu. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, queridos, se você quer experimentar o melhor de Deus, que você se renda, que você diga: Senhor, cumpra em mim o teu querer, teu efetuar, segundo a tua perfeita vontade. Senhor, a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa no meu sofrimento. Quando eu acho que estou fraco, é que sou forte. Então, queridos, entenda que nesse tempo de dor, de sofrimento, a qual você está passando, se alegre não por causa da dor que você está sofrendo, mas se alegre que no final tudo vai convergir para a honra e glória do Senhor. Se alegre que no final você vai cantar o cântico da vitória, porque quando você está correndo a corrida da fé, sabe, tem adversidades, tem obstáculos, mas se alegre que lá no final Deus vai te coroar com a coroa da vitória. Então se alegre, porque o Senhor começou uma boa obra na sua vida. Filipenses 1:6 está escrito: estou plenamente certo que aquele que começou uma boa obra há de completar essa boa obra. Amados, a segunda verdade: Deus não permite a tribulação que vai além das tuas forças. Essa é a boa notícia. Deus não permite uma prova que vai além das tuas forças. Juntamente com a prova, Deus vai prover o escape. Deus conhece a estrutura de cada um. Imagina Jó, perdeu 10 filhos,
Quer dizer, Satanás ceifou os 10 filhos de Jó. Jó foi assolado, a sua área material, Satanás roubou, assolou, e ele ficou sem nada. E Satanás tocou na pele dele e ele ficou leproso. Gente, ele chegou ao ponto de ficar na sarjeta, uma situação desesperadora aos olhos humanos, mas ele perseverou firme na fé, perdeu tudo, mas não perdeu a fé em Deus, que no final ele viu a Deus, e a Bíblia fala que Deus restituiu em dobro tudo que o diabo tirara de Jó. E o mais importante que Jó declara: eu te conheci apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem, bem sei que o meu Redentor vive, e nenhum dos planos de Deus na minha vida nunca mais será frustrado, nunca mais será frustrado. Então eu quero dizer para você que está pensando em desistir: ah, Deus, eu cheguei ao meu limite. Ah, Deus está permitindo uma prova que está indo além das minhas forças. Ah, eu não estou aguentando. Queridos, Jesus intercede por você. Olha que texto maravilhoso. A Bíblia fala: há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Jesus, Ele é teu intercessor, Ele intercede por você. Por isso o inimigo vem com acusação. Apocalipse capítulo 12, verso 10, ele vem apontar o dedo em riste para você, apontando seus pecados. Mas Jesus é o teu advogado de defesa, é Ele que te defende diante do Pai. Então eu quero dizer para você, você tem toda a provisão para prevalecer nesta prova. Irmãos, se você pudesse entender, a Bíblia fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. O que Deus tem preparado para você é algo maravilhoso. Então se alegre na esperança, como está escrito Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante, porque aquele que começou uma boa obra vai completar essa boa obra. E Deus não vê a hora de te entregar a tua bênção, a tua vitória. Então persevere e não desista. Fuja das pessoas que se apresentam no teu caminho nessa hora que você está fragilizado, porque o diabo manda os seus secretários para questionar sua fé, zombar do seu Deus e dizer: ó, Deus não está nem aí, vamos para a farra, vamos nos divertir. Não, que você diga: eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou me fortalecer indo para a igreja, eu vou me cercar de pessoas de fé. Então fuja dessas pessoas que são tribulosas, que vão trazer tribulação para você. Você já está numa luta, então fuja de pessoas que muitas vezes vão questionar a sua fé, como os amigos de Jó. Se cerque de pessoas de fé. Segunda-feira tem um irmão nosso que deu o testemunho. Os médicos falavam que ele tinha praticamente não tinha mais de 3 meses de vida, porque o câncer, a metástase tomou conta praticamente do corpo dele, e aos olhos humanos eles davam pouco tempo de vida. Mas eu falava assim: persevere, escute a palavra, porque a palavra liberta. João 8,32, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então persevera firme, porque a palavra vai ministrar fé no teu coração, e você vai declarar que o médico dos médicos dá a última palavra. Então não desista, acredite que Jesus Cristo fez milagre no passado e faz hoje, queridos. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, aos olhos humanos os médicos estão estupefatos, mas ele foi curado milagrosamente. Milagrosamente.
As pessoas olhavam para ele e viam um cadáver. Ele tinha dificuldade até de caminhar por causa estava tão magro por causa do câncer. Mas Deus é Deus, Ele honra a fé, e a fé honra a Deus. Então eu quero dizer para vocês, queridos, que as tribulações, elas trazem maturidade, experiência, e as tribulações que Deus permite, tem limite. Deus não permitirá uma tribulação que vai além das tuas forças. Juntamente com a tribulação, Deus vai prover o escape. Terceira verdade, amados, que a tribulação, ela nos prepara para a promessa. José recebeu o sonho que seria um homem poderoso na terra, que ele seria o provedor da sua família. Toda a família achou que ele estava doido. E aí, quando Deus deu a promessa, só luta, só prova, só tribulação, só perseguição, mas no final, Deus honrou a fé e a perseverança. Deus honrou a José, colocando numa posição do segundo homem mais poderoso da face da terra, sendo governador do Egito, que não havia essa posição naquele tempo, só um único que era Faraó, mas Deus criou um cargo para cumprir a promessa na vida de José, e através de José toda a família foi livre da morte, e o Egito e muitas nações próximas foram livres da morte, porque um homem creu nas promessas de Deus, e suportou a prova, perseverou na prova, e Deus honrou. Então eu quero dar uma boa notícia para a igreja: suporte essa prova, persevere, porque o inimigo vai ser derrotado, e depois dessa prova, Deus vai colocar você numa posição de honra. Deus tem dupla honra, e a campanha aqui nesse ano é porção dobrada, e eu lembrei o pastor Lamartine, que Deus tem também dupla honra, e o meu povo jamais será envergonhado, e Deus dará essa dupla honra. Então eu creio, amados, que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Quando você passa pela prova, você deixa de ser aquele crente natural, você se torna um crente que anda no sobrenatural, você adentra na esfera de Deus, e você anda numa fé poderosa, numa fé que manifesta a glória de Deus, o reino de Deus. Então eu quero desafiar você: suporte com fé, com perseverança e confiante, que o Senhor começou uma boa obra na sua vida, e Ele vai usar você nesta terra para governar, para estabelecer o reino de Deus, e começa na sua casa. Amém? Começa na sua casa, e Deus vai abençoar o teu trabalho, Deus vai abençoar os teus negócios, e Deus vai abençoar, amados, aonde você botar a planta dos teus pés, você vai levar a atmosfera de Deus, a presença de Deus, o ambiente será mudado, não por causa da sua vida espiritual, mas porque o Espírito de Deus habita em você, e você é uma voz profética, você é instrumento de Deus. Então quero te dar essa boa notícia: as tribulações nos preparam para as promessas de Deus. Então persevere. Veja o que a Bíblia diz em Tiago 1, verso 12: bem-aventurado o homem, a mulher, que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Eu convido você a baixar sua cabeça neste momento. Quantas pessoas, quando passam por provas difíceis, tiram a sua vida porque não suportam? Quantas pessoas desistem de seguir a Jesus, porque acham que Jesus está punindo, que Jesus está o açoitando, que Jesus esqueceu de você? E muitas vezes a gente se arrefece
na fé, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia e fica até magoado com Deus. Se você vê na Bíblia homens e mulheres, vocês verão que eles passaram pelo deserto, porque deserto é lugar de morte do eu. O deserto fala de tribulação, fala de prova, fala de processo. Você jamais vai entrar na terra prometida se não passar pelo deserto. O deserto é preparação para a terra prometida, para a promessa que Deus tem para você. Porque é no deserto que Deus vai forjar o teu caráter, que vai gerar na sua vida espiritual amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, os frutos do Espírito Santo. Então persevere e se alegre na esperança, porque você é escolhido de Deus, e Deus está trabalhando na tua vida, para que morra os filhotes da carne na sua vida, e seja produzido frutos do Espírito Santo de Deus. Porque não adianta você ter 9 dons espirituais, se não tiver amor, de nada adianta. Deus está procurando frutos e não folhas. Os frutos falam de caráter, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Eu quero fazer o primeiro apelo aqui. Jesus quer salvar você. Jesus quer entrar na sua vida, Ele quer tomar as rédeas para que esse jugo não seja pesado para você. Porque se Ele ser Senhor da sua vida, ser o Salvador da sua vida, Ele vai te ajudar, e você vai crescer, e você vai prosperar na vida espiritual. E saiba que quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele traz progresso na sua vida. Você é liberto dos vícios, você é liberto dos pecados, e Deus leva você a experimentar uma vida que glorifica a Deus na terra, uma vida de propósito, e esse propósito é o reino de Deus em primeiro lugar, é honrar a Deus, é servir ao Senhor com alegria, porque Ele nos chamou antes da fundação do mundo e nos comissionou para essa missão nobre: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, fazei discípulo. Você quer convidar Jesus para ser Senhor da sua vida? Levante a sua mão. Se você quer hoje convidar Jesus para Ele comandar a sua vida, para que a sua vida tenha propósito, eu quero convidar esse senhor para vir aqui na frente. Vem cá, querido, quero orar por você. Então tem mais gente, levante a sua mão e vem aqui na frente. Eu quero orar, porque hoje, e esse pode ficar aqui. Glória a Deus. Como é seu nome? Alexandre. Tem mais pessoas que Jesus quer salvar hoje. Talvez você veio aqui, só Deus sabe do momento a qual você está vivendo. Talvez você está preso das drogas, na bebida. Talvez você está preso por amarras espirituais, e Jesus quer trazer libertação nesta noite. Não perca a oportunidade, porque hoje é noite de salvação. Nós vemos aqui um corajoso aqui, o primeiro. Você sabe, como é seu nome mesmo? Alexandre. A Bíblia diz em Lucas capítulo 15, verso 10, a festa nos céus, quando um pecador aceita Jesus. A festa lá no céu, os anjos do Senhor estão celebrando, porque você não está entregando a sua vida para a religião, e nem para uma placa de igreja, mas Ele está entregando o seu coração para Jesus, dizendo: Senhor Jesus, toma as rédeas da minha vida, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida e faça de mim o que o Senhor quer. A Bíblia fala que é Deus que efetua em nós tanto o querer como efetuar segundo a sua perfeita vontade. E Deus hoje
tem libertação para você. Deus tem paz. Deus não vai tirar as lutas, os problemas, mas Ele vai te ajudar a superar os problemas. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Igreja do Senhor, abaixe sua cabeça. O Alexandre vai orar comigo. Você que está me acompanhando online, quer entregar a vida para Jesus, faça essa oração comigo. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu entrego a minha vida nesta noite. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me liberte de todas as amarras espirituais. Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Eu quero fazer uma oração e declarar que toda amarração espiritual hoje caia por terra na sua vida, na área emocional, sentimental, espiritual, profissional, que toda e qualquer cadeia espiritual seja hoje destruída pelo poder do nome que está acima de todo o nome, o nome de Jesus. Você veio com esse propósito: Senhor, eu quero libertação nesta noite, e Jesus tem libertação. Amém? Senhor, eu quero abençoar a vida do Alexandre. Eu declaro que toda obra maligna, toda e qualquer obra de feitiçaria, toda obra, Senhor, maligna que veio roubar a vida deste homem, Pai, quanto roubo financeiro, ó Deus, quanto ataque espiritual esse homem já enfrentou, Senhor. Se ele não fosse um homem forte, Senhor, ele não estaria aqui vivo, mas o Senhor já deu tantos livramentos, Senhor. Pai, eu quero declarar a partir desta noite, ele vai dormir em paz, porque eu declaro hoje que toda intranquilidade, Senhor, toda agitação seja agora banida, toda agitação na mente, Pai, toda inquietação. Senhor, toma as rédeas da vida deste homem, Senhor, que ele experimente a paz do Senhor, o cuidado do Senhor, que ele experimente, Senhor, o amor de Deus guiando a vida deste homem. Eu declaro libertação, Senhor, de todas as cadeias espirituais. Todo vazio hoje foi preenchido pela presença de Jesus na vida do Alexandre. Eu declaro hoje, Pai, tudo que o diabo roubou na vida dele, na área material, o Senhor restitua para o teu filho, Pai. Senhor, restitua a área sentimental, emocional, todas as áreas que o inimigo, ó Deus, trouxe, Senhor, esse tufão, Pai, que o Senhor venha botar em ordem, Pai, a vida deste homem, que o Senhor faça um reboliço, Senhor, na casa dele, traga restituição, traga paz, Senhor, porque é isso que ele quer, paz, Senhor. Senhor, eu declaro hoje, Senhor, que caiu por terra hoje todo levante maligno na vida deste homem, Pai. Eu declaro libertação. Amém, Jesus, amém. Deus é contigo, meu irmão. Você vai dar testemunho muito breve, viu, querido? Amém? Jesus te ama. Nossos queridos aí vão orar por você, vão anotar o seu nome, vão ligar para você, viu, Alexandre? Ninguém vai pedir dinheiro, viu? Eu gostaria de chamar a todos aqui que estão passando por um momento de abatimento, de angústia, de desânimo, talvez de questionamento: Senhor, por que tanta luta, Senhor? Senhor, será que o Senhor esqueceu de mim? Talvez você que está me acompanhando online, está vivendo um momento, talvez muito difícil na área financeira, que parece que você vai sucumbir, mas Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero que venha aqui na frente todos que estão vivendo um momento que você precisa
desse renovo. Senhor, eu quero declarar no nome de Jesus, que hoje, Senhor, está sendo rompido, Pai, toda barreira do diabo, e pela fé, nós hoje estamos, Senhor, transpondo, Pai, ó Deus, entrando, Senhor, ó Deus, num outro patamar, Senhor, patamar de honra, Pai. Eu quero declarar hoje, Senhor, o Senhor está promovendo vidas aqui, Senhor, o Senhor está abrindo portas, Pai, o Senhor está dizendo: foste provado e foste aprovado, ó Deus, neste momento, Senhor, o Senhor está liberando, Senhor, uma unção, Pai, que quebra o jugo, Pai. Eu quero declarar, Senhor, que nesta noite, raço bacambaraço, riquemanaya tecamanase, xaraikamai comanase, oh anderia baracomanasa lama, konukunai kenai tonoma, xiriatecanoma subacaya, Tiriandorocomanchou. Ai, Senhor, no caia, eis que eu estou no vosso meio, assim diz o Senhor. Eis que eu, Senhor, comecei uma boa obra nas vossas vidas. Eu vos digo: alegrai-vos da esperança, filhos meus, porque eu vos digo, eu estou convosco todos os dias. Te calabasturianda, não te deixarei, não te abandonarei. Sharai, kenai, kalai. Eis que estou preparando coisas grandes na sua vida, coisas maravilhosas que você não imagina. Mas alegre-se na esperança, porque eu estou convosco, e eu, Senhor, vos escolhi para um grande propósito nesta terra. Eu vos digo, filhos meus, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Vós sois a geração eleita, assim diz o Senhor, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eis que eu vos escolhi para manifestar o meu reino na terra. Estou preparando a minha noiva para a grande colheita de Calabassurianda. E eis que levantarei uma igreja madura, uma igreja destemida, uma igreja corajosa, que vai marchar contra a cidadela de Satanás e vai implantar o meu reino. Aonde você botar a planta dos teus pés, este lugar será lugar de bênção, de vitória, onde eu vou estabelecer o meu reino. Portanto, igreja minha, que o vosso coração não esteja nas coisas desta terra. Quando vocês colocam o coração no reino, quando vocês dão o melhor para mim, eu vos digo, as bênçãos correrão atrás de vocês, não faltará nada, porque eu sou o vosso supremo pastor. Eu supro as vossas necessidades, eu conheço as vossas necessidades. Portanto, agrada-te do Senhor, e eu satisfarei os desejos do vosso coração. Nesta noite eu estou quebrando jugo hoje. Jugo de Satanás está sendo quebrado, está sendo dilacerado. Eu estou quebrando hoje estigmas, estou quebrando hoje palavras de morte. Eis que eu vos digo: vós sois geração eleita, vós sois sacerdócio real, povo santo, assim diz o Senhor. Alegrai-vos na esperança. Eu estou mudando a vossa mentalidade, igreja. Vocês foram chamados para reinar, estabelecer o reino da terra, e o meu espírito habita em vós, assim diz o Senhor. Olhai para mim e marchai e profetizai a minha palavra, e eu, Senhor, velo para cumprir a palavra que sai da sua boca, baseado na minha palavra, nos meus princípios. Igreja minha, não sejam tímidos, sejam ousados na fé, porque eu farei maravilhas no vosso meio. Eis que eu vos digo, igreja, ore pela sua casa, interceda pela sua casa, clame pela minha proteção, porque dias difíceis estão chegando na face da terra. Grande é a batalha espiritual. Olha o cenário mundial. Igreja minha, vocês não estão tendo noção da grande batalha espiritual. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta,
Portanto, igreja, eu vos chamo para reinar na terra, eu vos chamo para tomar posse da chave que eu entreguei nas vossas mãos. O que você ligar aqui na terra é ligado nos céus, o que você proibir aqui na terra é proibido nos céus. Igreja, tome posse da autoridade que eu vos deleguei, e não deixe o inimigo tomar conta da sua casa, não deixe ele destruir os seus filhos. Que vocês orem, clamem, profetizem as minhas promessas na sua casa, e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu farei maravilhas, não faltará nada. Mas ande na minha palavra, viva a minha palavra, pregue a minha palavra, não deixe o diabo roubar os vossos filhos. Lute pelo teu casamento, porque nesses dias Satanás está destruindo casamentos para que a família fique dispersa. Mas lute essa batalha. O reino de Deus é conquistado com garra, com ousadia, com intrepidez, com violência. Os que se esforçam se apoderam do reino. Filhos meus, assim diz o Senhor, é tempo de reboliço, e eu, Senhor, farei maravilhas no vosso meio. Grande é o mover do meu espírito sobre a terra. Antes do arrebatamento, eu vou derramar as últimas chuvas seródia. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Eis que eu vos digo: levantarei minha igreja com poder, e eu, Senhor, assoprarei ondas de milagres, prodígios e maravilhas, de salvação em massa. Aqueles familiares que não conhecem a Jesus, eles se achegarão aos meus pés por causa da vossa oração, vossa intercessão. Eis que enviarei um vento de salvação, porque as vossas orações não é em vão, assim diz o Senhor. Igreja minha, santificai-vos, e eu farei maravilhas no vosso meio. Igreja minha, santificai-vos, e eu farei maravilhas no vosso meio, assim diz o Senhor. Eis que vos digo: eu coloquei a minha igreja na posição de honra, assentado nas regiões celestiais, para reinar comigo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, porque o meu Espírito habita em vós. Hacharaika manarasuyanda. Coloque-ne que não comerá kunduro canaiasa. Coloque tudo no canaiashino no camarasi. Coloque no mecandoro achadai camano cataya. Onde achai, eu sou Deus das nações, assim diz o Senhor. Eu levanto reis e destituo reis. Eu, Senhor, levanto as potências, eu derrubo as potências, assim diz o Senhor. Porque eu, Senhor, reino, eu, Senhor, comando o universo, e nada acontece se não for da minha vontade. Satanás tem força, mas eu, Senhor, sou todo poderoso, o El Shaddai, assim diz o Senhor. E agindo eu, quem impedirá? Sharaika Manassurianda. Grande é o reboliço que eu vou fazer no Brasil, e saberão que o Deus da justiça não dorme, não tarda, mas faz justiça. Com Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele colherá. Igreja minha, Deus não tem por inocente o culpado. Eu, Senhor, vou fazer uma obra de espanto nesta nação. Poderosos cairão por terra, poderosos cairão por terra, porque é tempo que eu estou dizendo: basta, basta, basta. Eu, Senhor, por causa do remanescente fiel que está orando dia e noite, estão orando. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Por causa desses remanescentes, vou fazer um reboliço no Brasil.
E os principados que estão dominando essa nação saberá que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. O que dois concordar na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, se lhe há concedido pelo meu Pai que está nos céus. Igreja minha, a partir de hoje, ore pela sua casa, profetize o milagre do Senhor na sua casa, profetize a paz, alegria, unidade, profetiza na sua casa prosperidade, profetiza avivamento. Igreja minha, começa na sua casa o avivamento. Profetiza na sua casa que a sua esposa, seu esposo, seus filhos são bênção. Chega de abrir a boca e lançar palavras de morte. Igreja minha, a vossa boca tem que sair palavras que exaltam, que glorificam o meu nome. Chega de murmuração. Igreja, o povo morreu no deserto por causa da murmuração. E eu vos digo, filhos, eu tenho terra prometida para cada um de vós. Eu tenho promessas. Portanto eu vos digo, eis que eu vos digo, busque essa renovação na vossa mente, para que você experimente a minha vontade para a sua vida. É boa, perfeita e agradável. Igreja, nesta noite estou trazendo libertação. Estou trazendo libertação nesta noite. Estou quebrando hoje jugo maligno que estava oprimindo a sua vida. Estou colocando por terra hoje todo decreto de morte. Estou quebrando todo decreto de falência, de humilhação, de derrota. Assim diz o Senhor. E a minha mão está sobre ti. Estou trazendo curas, curas milagrosas. Estou curando câncer. Estou visitando aqueles que estão assistindo pela internet. Estou atendendo o clamor dos meus filhinhos que estão clamando: Senhor, me cure, me liberta, restaura o meu casamento, restaura meus filhos, liberta. Eu estou fazendo uma grande obra, porque meus olhos sondam vossos corações, e eu conheço o vosso sentar, vosso levantar. Eu conheço o que se passa na sua mente antes de você falar. Eu, Senhor, examino vossos corações. Eu vos digo, eu sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim, para vos dar um futuro que você deseja, almeja. Mas filhinhos, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Eis que estou quebrando hoje todo jugo de miséria. Estou quebrando hoje todo jugo da depressão, da angústia, do medo, da crise de ansiedade. Estou visitando hoje a sua alma. Estou ministrando a minha paz vos dou, assim diz o Senhor. Sharai kemai tokoma duria se kamanaya ui de kamana suyandarai. Jei que toma, je dive komansu, le manru kumanasu le fas, je verse mari tokondorchi, le bakamo konoyasi ke bemanran la maju. Que perçu, levi qui numa, chulivi qui manor, conducutu, levari tu se levari, combijiki, louve Shelehan Lohai. Meu povo, louve o meu nome, porque eu estou no vosso meio, eu me encontro, e nesse momento eu estou libertando, eu estou trazendo avivamento espiritual, eu estou levantando o caído, eu estou dizendo basta. Porque eu vos digo, chegou o tempo da libertação, chegou o tempo da libertação, e eu digo: Satanás, recua! Sharai keno hanai, yokonori kamara sherabakaya, onai kemana. Eu sou o Deus do ouro, o Deus da prata. Eu abro o mar vermelho ainda hoje. Eu trago a existência que não existe. Povo meu, no deserto, eu, Senhor, alimentei o meu povo, dando pão, dando carne, dando
o suprimento, a água. Eu, Senhor, vos digo, nesta noite, eu, Senhor, estou liberando o milagre financeiro. Eu sou Jeová Jireh, o Deus da provisão, é o Deus que dá ordem aos cardumes de peixe, para que chegue nas suas redes, e para que você saiba que não importa o cenário que está em crise financeira, eu sou o Deus do ouro e Deus da prata. Eu sou Jeová Rafa, e nesta noite eu trago cura. Estou curando ossos, nervos, estou curando pulmão, estou hoje dando livramento de infarto. Estou fechando cova nesta noite. Eu, Senhor, conheço a tua estrutura, e eu, Senhor, toco no teu sangue, eu toco na sua coluna, eu toco hoje na sua mente. Eu, Senhor, vos digo, nesta noite, eu estou tocando, criando cartilagem no teu joelho. Estou recriando o rim que você perdeu. Estou tirando o tumor no cérebro. Estou curando. Filhos, estou quebrando hoje obras de feitiçaria. Estou dando um basta. Se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livre. E você é livre. Você é livre. Eu estou quebrando hoje cativeiro. Você é livre. Estou libertando pessoas aqui das drogas, da bebida, da pornografia. Estou quebrando hoje cadeias espirituais, cadeias que te levavam você ao pecado. Você é livre nesta noite. Eu te liberto de cadeias malignas do diabo, que dava legalidade para Satanás oprimir a sua vida. Mas eu vos digo, eu, Senhor, te liberto. Eu te liberto e te digo, você é livre. Você é livre assim, diz o Senhor. Xarabacomanarasubikaia. Irmãos, começa a louvar o Senhor agora. Você que está no banco, louve ao Senhor. Começa a glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor está aqui caminhando no nosso meio. Eu estou vendo o Senhor caminhando aqui no nosso meio. Ele está aqui presente, e Ele está olhando para cada um de nós. E o Senhor diz: existe alguma coisa difícil que eu não possa realizar nesta noite? Creia e tu verás a glória de Deus esta noite. Senhor Jesus, ressuscita mortos hoje. O Senhor levanta o coxo hoje. O Senhor abre os olhos do cego hoje. Creia, o Senhor abre porta onde não tem porta, abre caminho onde não tem caminho. Se tu creres, verás a glória de Deus. Deus te tira hoje dessa vida medíocre espiritual, e Deus te chama para o sobrenatural, para andar no sobrenatural, andar por fé, e pela fé você vai experimentar a glória de Deus, a presença de Deus. Deus vai te conduzir, Deus vai fazer de você um instrumento poderoso nesta terra, porque Deus, Ele capacita os seus escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. 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 Irmão, nós vamos aplaudir o Senhor como você nunca aplaudiu, com toda a força, porque Ele morreu e ressuscitou, e Ele está vivo. A cruz não deteve Jesus, o sepulcro não deteve Jesus. Satanás achava que Jesus estava morto, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou.
Toda honra, toda glória, aquele que é, que era e que há de vir, ao príncipe da paz, ao leão da tribo de Judá, toda honra, toda glória, todo louvor, aquele que é, que era e que há de vir para buscar a sua igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Igreja do Senhor, é lamentável a gente ter pouco tempo. Hoje a gente ia até de manhã, hoje nós ia atravessar a noite, porque a presença de Deus está tão forte. Há uma nuvem de glória sobre todos nós, e o Senhor estava passeando para lá e para cá, olhando cada rostinho, e o Senhor falava: esse ainda não está acreditando. E o Senhor olhava para algum rostinho e falava: esse está acreditando. Queridos, o Senhor contempla cada um de nós. Deus é Pai. Deus é Pai. Deus não é padrasto, Deus é Pai. Ele te amou de tal maneira, que Ele deu seu único filho. Nós estamos todos condenados. Nós estamos condenados. Eu vejo o Geraldo vivendo no cemitério, fazendo trabalho para detonar pessoas. Era um bruxo, daqueles bruxos que todo mundo falava: esse é da pesada. Mas o primeiro dia que entrou na igreja foi o primeiro que entregou a vida para Jesus. Porque não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, você já parou para pensar? A qualquer momento a trombeta vai soar, a qualquer momento, e a gente vai desaparecer. Você vai deixar as duplicadas, os problemas, vai deixar o seu dinheirinho aqui, e você estará diante do eterno. A eternidade te aguarda. Por isso, não troque a tua salvação por um prato de lentilha, porque hoje o diabo está oferecendo até para pastores poder, glamour, fama, dinheiro, prostituição, mulheres lindas. Mas não abra mão daquilo que o Senhor tem para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. Você é filho. Mas a Bíblia fala que muitos ficarão porque ainda estão com o coração nas coisas desta terra. Que adianta você ganhar milhões de dólares e perder a salvação? Então não coloque seu coração nas coisas desta terra, que tudo é passageiro. Você não sabe o que é um câncer terminal. Você pode ter o melhor médico, os melhores planos de saúde. Quando a morte vem, você deixa tudo. Então eu quero dizer para vocês, aquele que entregou a vida para Jesus não tem medo da morte, porque a morte é promoção. Mas eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio, estou com 64 anos, eu creio que eu faço parte daqueles que não vão experimentar a morte. Eu creio que Jesus está a qualquer momento para chegar. Sabe por quê? Todos os sinais indicam que nós somos a última geração. Então, queridos, não dê ibope para o diabo ficando aí triste, abatido com Deus, desanimado com Deus. Se alegre na esperança, porque aquilo que Deus tem para você vai acontecer no tempo e na hora de Deus.
porque Deus é o mais interessado a abençoar você. Amém, queridos? Pai, eu quero te agradecer por essa noite, Pai. Uma noite profética, Pai. Jesus passou por aqueles momentos de grande tribulação, Pai, no Getsêmani. Mas Ele disse: Pai, faça a tua vontade e não a minha. Jesus morreu a morte de cruz como cordeiro santo, puro e imaculado. Não havia nenhum pecado em Jesus. E todos os nossos pecados, Pai, que a gente cometeu, o que a gente ainda vai cometer, foi lançado sobre Jesus. Jesus foi o cordeiro que foi imputado sobre Ele todas as nossas misérias, nossos pecados. Por isso, Senhor, nós podemos dizer: eu sou nova criatura. A partir do momento que entregou a vida para Jesus, eu sou nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. Senhor, eu te louvo, porque a tua palavra diz, Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: já preparei um lugar para vocês. Ah, Senhor, eu te louvo, Senhor. Pai, eu quero abençoar todos que participaram, assistindo, Senhor, online, Pai. Que o Senhor abençoe todas as famílias. Eu quero declarar que nossas casas serão casa de oração. Eu quero declarar, Pai, quem adentrar na nossa casa vai sentir uma atmosfera da presença de Deus. Porque nós, como sacerdotes, nós vamos honrar a presença de Deus, dando o nosso melhor tempo, honrando, orando, lendo a palavra de Deus, escutando louvores que exaltam e enaltecem o nome do Senhor. E nós vamos nos fortalecer também participando nos cultos, Pai, porque a fé vem no ouvir a palavra de Deus. E nós vamos também nos cercar de pessoas de fé, Pai. Pessoas de fé, pessoas que têm compromisso com Deus, pessoas de caráter. Porque a tua palavra diz: andarão dois juntos se não houver acordo. Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso, Pai. Senhor, eu creio, Senhor, que hoje o Senhor não somente passeou, mas mandou teus anjos visitar nossas casas. E o Senhor está botando em ordem nossos lares, Pai. Porque eu creio, Senhor, nesse grande reboliço, de grande avivamento espiritual está chegando, não só sobre a nossa igreja, mas a igreja espalhada na face da terra, que é a igreja uma só, que não tem placa, é a igreja de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso, Pai. Eu quero declarar que a partir de hoje, o esposo vai amar a esposa vai amar a esposa. Eu quero declarar unidade, amor, elogio, saindo da boca do marido para com a esposa com o marido. Eu quero declarar que nós vamos abençoar nossos filhos, vamos orar pelos nossos filhos e vamos declarar que nossos filhos são bênção e não maldição. Pai, nós vamos declarar que o inimigo já perdeu, porque o Senhor Jesus, Ele nos deu autoridade, Senhor, para nós representar o reino de Deus. O Senhor nos deu uma procuração e Ele assinou: pedi e dar-se-vos-á, buscais, achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. E nós vamos, Senhor, contabilizar bênçãos, porque com Deus nós saltaremos muralhas. Com o nosso Deus nós podemos todas as coisas, porque Deus nos fortalece, Deus nos respalda, Deus interage conosco. Pai, muito obrigado por esse banquete, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja vitoriosa, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe João, Alê, pastora Marluce. Que Deus abençoe, que Deus dê muita saúde para você, viu, minha querida? Que enquanto Jesus não vier, que você tenha gás, saúde, viu? Amém.